Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, acho que a gente viu um pouco de tudo aqui, né? Resíduos em geral. Eu queria ter uma ideia do perfil de vocês. Quem aqui é nutricionista? Levanta a mão, por favor. Ah, bastante gente. Responsa aí. Quem aqui é um gestor de cozinha, em geral? Um gerente de operações? Algum fabricante de equipamentos de cozinha? Um? Dois? Perfeito. Maravilha. Pessoal, eu gostaria de fazer uma simples pergunta para vocês. Você sabe o quanto de lixo você gerou hoje no seu café da manhã, uma casca de banana, um miolo de maçã, tem os recicláveis, o polêmico canudinho? Isso fez parte do seu dia a dia? E voltando um pouco mais na sua cozinha, você lembra que tipo de resíduo você gera? Mais importante ainda, a frequência, a quantidade, para onde vai e como? A gente ouviu um pouco de alguns exemplos hoje de destinação correta, né? Então, esses tipos de resíduo, os recicláveis hoje, com uma boa triagem, um bom programa de conscientização dos nossos funcionários, os recicláveis hoje contam com uma logística reversa e, eventualmente, se inserem dentro de um contexto de economia circular, né? Algo que o Léo Lima, entre outros palestrantes, falaram que hoje de reaproveitamento do nosso resíduo. A nossa principal razão de existir, eu diria que para encontrar o nosso lugar no mundo e de ter um impacto positivo, né? A gente fala muito de conscientização, seja dentro de casa ou no nosso trabalho. Então, como profissional, a gente sempre tenta aprimorar o que a gente traz para o nosso dia a dia. E voltando para os resíduos, na sua cozinha ainda falta o principal deles, que é o resíduo orgânico. Perdão, estava falando da triagem aqui, mas o resíduo de alimento, ele segue ainda, infelizmente, o modelo linear de consumo e descarte. Tem um exemplo ótimo aqui do Edu, que falou do Santander no processo de compostagem. Porém, para que essa prática seja implementada em grande escala e a gente consiga reaproveitar o nosso resíduo de alimento, ainda a gente tem que passar por alguns desafios para a gente sair dessa economia circular de consumo e descarte para aterro para a economia, o linear de consumo e descarte para o circular de reaproveitamento. Então, meu nome é Eduardo Prates, sócio-diretor da Ecocircuito. Eu venho falar para vocês quais são os desafios que as cozinhas enfrentam hoje e, eventualmente, a nossa visão em como a tecnologia e a inovação pode ajudar a sua cozinha a superá-los. Eu acredito que, em algum momento da vida, todo mundo se fez a pergunta: o que eu quero ser quando crescer? No meu caso, eu não tinha a mínima ideia como responder essa pergunta e acabei perguntando para a professora da sala de aula: professora, o que você quer ser quando crescer? E, voltando um pouco mais à minha infância, eu tenho uma memória onde eu morava numa vila, aqui em Pinheiros, e esperando o ônibus escolar para ir para a aula, eu via de longe o caminhão de lixo chegando, aquela barulheira toda, os garis correndo atrás com um saco de lixo na mão, falando: espera aí, jogando o saco de lixo na caçamba e pendurando lá para não ficar para trás. E eu me recordo, falando para mim mesmo: eu vou ser lixeiro quando eu crescer. Né? Então, é engraçado, deve ter sido algo no meu subconsciente, porque depois de diversas idas e vindas, hoje trabalho justamente com resíduos. Eu achei fantástico essa campanha da Loga, uns anos atrás, para personificar a figura do gari. Essas são pessoas que, cuidam do nosso lixo. Na verdade, eles tiram o lixo que a gente gera e levar para algum lugar. E acho que por osmose você acaba se identificando através do seu trabalho. A campanha denominou o gari como um agente ambiental. Eu acho que quando a gente fala de resíduo em geral, a gente tem um compromisso, através do nosso trabalho. Inclusive, eu tenho um bolso cheio de lixo, eu carrego até o local ideal para descarte. E eu amo viajar, adoro natureza, sempre gostei de fazer trilha, visitar a montanha, escalar, cachoeiras, Brasil afora. Todo mundo tem uma lista de novos lugares para conhecer e assim por diante. E o nosso país, o nosso mundo é muito bonito. Porém, como o Léo comentou, e a gente sabe que é um planeta redondo, não existe jogar fora. E passando pelo mundo, eu fico muito incomodado quando vejo esse tipo de situação. Não quero assustar ninguém, tá, gente? Mas é mais para trazer um pouco de contexto aqui
na nossa realidade. E pegando um pouco de tendência, em 2100, seremos mais de 11 bilhões de pessoas no planeta. Né, com o aumento populacional nas grandes cidades, uma concentração urbana cada vez mais intensiva, a gente vai precisar de mais alimento, consequentemente, a gente vai gerar mais resíduo, e o resíduo de alimento ainda vai crescer na mesma proporção. Então, para fins de referência, fui buscar alguns números. Na Califórnia, em 2016, foram gerados 33 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse total, são 20% de resíduos de alimento, ou seja, 1/3 do que é produzido, nunca é consumido, e a gente joga muita coisa fora. Ou seja, o estado da Califórnia, vanguarda em termos de política e responsabilidade socioambiental, e cede para as maiores empresas de tecnologia no mundo, ainda mandam para o aterro sanitário mais de 80% do resíduo de alimento que eles geram. Gente, isso é sua matéria-prima, isso é o seu capital de giro. Dentro da sua cozinha, a sua gestão entre o pré-preparo, armazenagem, cocção, distribuição, eventualmente o retorno de mesa, se você não minimiza a regeração do seu resíduo e procura um descarte alternativo, como a gente tem visto algumas opções aqui, esse capital de giro, esse dinheiro, essa ofensa ao solo, ao meio ambiente, acaba se tornando um desperdício. Não tem esse número para o Brasil, mas 50% que entra no aterro sanitário hoje é resíduo de alimento. Então a gente precisa fazer melhor, né? Acho que do modelo que dá, do modelo atual de hoje, não dá mais. A decisão da STF semana passada tornou ilegal 100% dos aterros sanitários em São Paulo e uma outra quantidade absurda no país inteiro. Porque hoje o aterro sanitário não é mais considerado de utilidade pública. E com essa denominação anterior a essa decisão da STF, como utilidade pública, o aterro poderia operar dentro de uma área de preservação ambiental. Isso não mais. Cenas dos próximos capítulos virão, ou seja, será que a gente vai ter um aterro para descartar o nosso resíduo? Tem um cara, um maluco aí, vocês já devem ter ouvido falar, chama Elon Musk. Né? Entre as empresas que ele gerencia são a Tesla e a SpaceX. E ele conseguiu unir o conceito de um bumerangue para um foguete. Ou seja, através de investimento de tecnologia e inovação, ele consegue trazer ao mercado uma solução de exploração espacial com ganho financeiro através do reaproveitamento. Ou seja, o foguete vai e volta. Isso gera uma economia de 20 milhões de dólares por lançamento. O lançamento de um foguete, procurei, custa 60 milhões de dólares em média. Ou seja, se a gente é capaz de criar esse tipo de solução, por que é tão difícil a gente ainda renovar o nosso conceito de consumo e descarte? Por que a gente não tenta ver uma outra maneira de reaproveitar o nosso resíduo? E quando se fala de pensar novo, a primeira coisa que vem em mente para o descarte alternativo do aterro do resíduo de alimento, a primeira coisa que vem em mente é a compostagem. O Edu ele tem um ótimo exemplo lá no Santander. Por favor, levanta a mão quem aqui já teve algum tipo de exposição com compostagem. Pode ser até na sua casa. Legal, bacana. Agora, na sua cozinha, quem tentou implementar um processo de compostagem com uso de máquinas e equipamentos? Alguém conseguiu rodar por mais de 6 meses? Por mais de 1 ano? Beleza. Então, é curioso, porque quando eu entrei nesse negócio, eu precisava entender quais eram as alternativas de descarte do resíduo de alimento para o aterro. Né? E olhando a compostagem, a gente definiu que são 6 fatores principais para garantir a continuidade e a eficiência do seu processo. Em primeiro lugar, você precisa de espaço. Não é todo mundo, numa cozinha profissional, que tem uma horta no telhado que nem o Shopping Eldorado. Né? Então, o uso de máquinas e equipamentos, você precisa levar em consideração não só o seu custo de aquisição do equipamento, mas também o custo para rodar esse equipamento, principalmente quando se fala de consumo de energia. Além do fato de você precisar de uma boa assistência técnica para garantir que sua máquina não vai parar. A logística. Para o processo de compostagem, você tem a logística não só do seu resíduo, mas também dos insumos, se você for utilizar, e também do adubo em si que você produzir.
Ou seja, você precisa gerenciar a logística para tirar o seu resíduo da câmara fria, levar para o espaço do processo de compostagem, alimentar a máquina com os insumos, esperar o processo, gerar o adubo, ensacar o adubo, e eventualmente destinar esse adubo para uma área verde interna ou externa, se você for fazer uma parceria com outros produtores e assim por diante. O processo de compostagem tem uma característica muito importante, que é o odor. O processo de decomposição da matéria orgânica entre frutas, legumes e verduras, e quando é somado à proteína, com a ausência de oxigênio, ele gera o gás. Do gás... Ok, alô? Alô? Ok. Então, no processo de compostagem, ele vai gerar, com a ausência de oxigênio, ele vai gerar o gás gera odor. Na sua operação, você está gerenciando um restaurante, você está produzindo alimento, a última coisa que você quer é ter o seu cliente sentado na mesa com um cheiro esquisito, incomodando. Mão de obra é um outro fator essencial. Todos nós sabemos a dificuldade de manter o funcionário engajado, conscientizado, minimizar a nossa rotatividade. Para a compostagem, isso não é diferente. No final das contas, somos seres humanos, a gente fica doente, a gente esquece, a gente fica com preguiça de vez em quando. E considerando o contexto geral, você acaba tendo que garantir a estabilidade de todos esses fatores para que o seu processo não pare, porque, afinal das contas, a sua cozinha ainda vai gerar resíduo. Por mais que você tenha um processo de minimizar a sua geração de resíduo orgânico, seu resíduo continua. Se o seu processo de produção de adubo parar, seu resíduo volta para o aterro sanitário. Então, Edu, vamos fazer compostagem? Puxa, cara, vamos pensar melhor? Vamos mudar? Então, entre o nosso exercício, a gente entendeu que são 4 fatores críticos que a nossa solução tem que trazer para o mercado. Modelo circular, não existe jogar fora. A gente precisa reaproveitar aquilo que a gente gera. Mínimo espaço possível, ou seja, eu não tenho um telhado do Shopping Eldorado. Eu tenho uma área de resíduo ali, um cantinho na minha câmara fria. Automação. N indústrias hoje em dia usam inteligência artificial, indústria civil com robôs para erguer prédios inteiros. Por que a gente não pode automatizar o nosso descarte de resíduo? Não só no processamento no local, mas também na própria destinação. Quantos novos caminhões de lixo a gente vai precisar para transportar o nosso resíduo para lá e para cá? E, obviamente, a viabilidade financeira. Hoje é muito barato, é muito conveniente a gente mandar para o aterro. É fácil. Alguém vem, pega, leva embora. Mas vamos lembrar das tendências, né? Até quando isso vai se sustentar. Então, considerando todos esses fatores, a gente foi para o mercado e a gente encontrou uma solução, um equipamento, através de tecnologia e inovação, para atender essa demanda, essa dor de cabeça, que, no final das contas, o objetivo principal da sua cozinha é produzir alimento com agilidade, qualidade, escala e com o melhor custo-benefício. A gestão do seu resíduo não deveria ter esse mesmo nível de complexidade. A Ecocircuito vem por meio de uma representação exclusiva da PowerNot, trabalhar com biodigestores. Nosso equipamento transforma resíduo de alimento em efluente, de forma 100% automatizada, 100% natural, onde esse efluente, ou biofertilizante líquido, pode ser destinado diretamente para o ralo. Se a sua estrutura conta com uma estação de tratamento de efluente, esse processo vai gerar água de reuso. E se o seu estabelecimento conta com áreas verdes, você pode utilizar esse biofertilizante para irrigar justamente a sua horta, o seu gramado e assim por diante. Então, ele atende o modelo circular, transformando resíduo de alimento em água. Automação, basta o seu operador jogar o resíduo na máquina, fechar a tampa e a máquina cuida do resto. O processo trabalha 24 horas por dia, sem interrupções, com abastecimento de insumos uma vez por ano. Além disso, ele está conectado à internet, ou seja, na palma da sua mão você sabe exatamente quanto de resíduo a sua operação está gerando. É mais um dado, mais uma informação para a sua cozinha, para você cruzar com seus padrões de consumo e de compras e minimizar o seu estoque até o seu desperdício. Nosso maior equipamento processa, em média, 500 quilos de resíduo por dia.
é menor do que um carro popular. Você pode facilmente instalá-lo dentro da sua câmara fria, você não precisa mais armazenar o seu resíduo até que ele seja retirado. E hoje trabalhamos com modelos de aluguel e venda, com preço competitivo com os seus custos em comparação com os seus custos atuais de coleta. Essa tecnologia está presente em 20 países, fabricada no Vale do Silício da Califórnia, e vem para o Brasil através da Ecocircuito. E nossa meta é instalar uma capacidade de processamento de 100 mil toneladas de resíduo de alimento por ano, ou seja, desviado do aterro sanitário, com potencial de geração de água de 400 mil metros cúbicos de água de reuso, ou seja, o nosso modelo circular tem o potencial de atingir essa escala e, eventualmente, evitar 300 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Meu tempo já está esgotando. Então, como a gente está falando, food service, os caminhos da sustentabilidade. Se você tem um compromisso de tornar a sua cozinha mais sustentável e acredita na nossa visão de sair de um modelo linear de consumo e descarte para um modelo circular de reaproveitamento de forma prática, automatizada, com inovação, entre em contato com a gente e veja se o biodigestor é adequado para a sua operação. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo.